Oi, Boa Lilian, boa noite, noite. Fernando. Tudo Boa bem? noite a quem está aqui assistindo a gente, né? É um prazer estar aqui com você. Estou muito honrada, viu? O privilégio é nosso, né, de estar aqui te ouvindo. Agradeço demais, né? Para estar aqui falar um pouco da minha experiência e também perguntar um pouco da sua, viu? Ah, então vamos lá, Lilian, conta um pouquinho para a galera quem é a Lilian Aragão. Eu sou uma jovem senhora do Ceará. Sou casada, sou mãe de 4 filhos. O meu filho mais velho já tem 23 anos, a minha mais nova tem 14. Eu sou servidora pública do TRE há 20 anos, né? E vivi esses 20 anos com muita felicidade, com muita gratidão à minha história profissional, mas também já há algum tempo, nos últimos 6, 7 anos, eu comecei a desejar alçar novos voos. Eu comecei a achar que aquele lugar estava ficando pequeno para mim, né? E aí foi quando eu comecei a orar por isso, né? E pedir a Deus que estivesse comigo e que me mostrasse um caminho, né? Sobre o que seria bom para a minha vida e que eu pudesse fazer sem ter que deixar meus filhos e o meu trabalho, mas ao mesmo tempo que me desse mais segurança financeira, né? Que eu conseguisse ter a independência que eu desejava ter de uma forma mais plena do que a que eu tinha com o meu serviço público, né? Sem jamais ser ingrata ao que eu já tinha conquistado, mas assim, querendo crescer, né? Então, com base nisso, e passaram algumas ideias pela minha cabeça, mas não prosperaram. E no começo agora de 2025, né, foi uma coisa assim que para mim considero que foi uma coisa assim, graças à mão de Deus na minha vida, porque eu estava aqui no Instagram e de repente apareceu para mim uma propaganda de é, do DZA com umas lives que iriam acontecer e o algoritmo não joga as coisas para a gente sem a gente estar já se interessando por aquilo. Mas acontece que veio um patrocínio, um patrocinado aí do DZA que chegou a mim, né? Então eu assisti as 3 lives do DZA. Me lembro muito bem que na época eu achei o investimento um pouco caro comparado com outros cursos que eu fui pesquisar e que existiam na rede, mas não sei, nada me convenceu como o DZA e como os meninos, né? O Pierre, o Renan, fantástico. E o Pedro também, ali, a quem, assim, nesse momento eu quero agradecer muito por terem montado a Smart e dado a oportunidade de tantas pessoas mudarem de vida. Assim como eu mudei a minha vida, entendeu? Assim como eu também. Mas assim, ó, para a gente recapitular, então, você, chefe de família, estava ali com os 4 filhos. Durante esse período, você já trabalhava no tribunal? Quando eu entrei no tribunal, Fernando, eu fui mãe em 2001 e em 2003. Em 2005 eu entrei no tribunal. Nunca tive medo de arregaçar minhas mangas, então fui para o interior do Ceará trabalhar. Deixei meus filhos em Fortaleza. Foi um período bem difícil, assim, da minha vida. Os meus 2 mais velhos já eram nascidos. Mas eu sempre tive esse desejo da minha autonomia, da minha independência. E aquilo eu iria conseguir, entendeu? Que pudesse depender de mim, o que fosse depender de mim, eu não abriria mão. As pessoas diziam que eu não ia durar 3 meses no interior, entendeu? Ninguém apostou. Entendeu? Mas eu sabia o que era que eu queria para a minha vida. E quando a gente tem essa convicção e tem forças para ser resiliente, esperar as coisas acontecerem, as coisas acontecem. Eu acho que muitas pessoas não veem o resultado porque não têm paciência de esperar o fruto amadurecer. Entendeu? Então, eu acho que seria a primeira dica que eu diria que esperem a semente
florescer e amadurecer. Não desista das coisas. As coisas vão acontecer se você não desistir, É isso né? mesmo, porque hoje é muito imediatismo, né? Não, eu quero um negócio para amanhã e tal, Perfeitamente. tal. E é bem por aí. Mas assim, então, depois de 2005, então depois de 20 anos de carreira no tribunal, né, Sim. itinerante, vai trabalhar para o interior, depois volta para a Em capital. 2007 eu voltei para a capital. Olha só. Passei E dois aí, anos no interior. Como eu tinha uma classificação boa dentro do concurso, houve um concurso de remoção, acabei voltando para Fortaleza mais ou menos rápido. Mas, assim, com a experiência de atender lá na ponta, no cartório eleitoral, de fazer eleição, de, enfim, de estar ali com o eleitor, né? E foi muito enriquecedor. Depois que eu cheguei no tribunal, aí é um outro momento, que eu acho que aqui no momento não cabe a gente discursar sobre isso, mas, assim, uma experiência profissional muito rica. Mas eu queria mais. Estava faltando alguma coisa ainda na minha vida, sabe? maravilha. E aí, o algoritmo foi lá e pescou a Lília. Vem aqui, Lília, que aqui é o seu lugar. Foi. E você já estava olhando outros cursos, mas entendeu? Vamos pela Smart. Vou entrar nessa Smart para ver o Não. que é. O primeiro curso que eu vi foi o da Smart, Fernando. E aí, depois que eu comecei a assistir, começou a aparecer outras propagandazinhas. Mas foi depois que eu já estava na Smart. E nada me convenceu como as 3 lives que eu assisti. Então, eu acho muito relevante realmente ter esse momento das pessoas verem de graça do que se trata. Entendeu? Porque ali a gente entende o valor do conhecimento. E o valor do conhecimento, ele não tem preço, na verdade, ele é inestimável, Muito, muito. entendeu? Então, ali já na Smart, né, assim, no começo, 1 mês e meio, eu me dediquei de cabeça, completamente de cabeça ao programa. E eu acho que eu ficava 6 horas por dia, ou até mais, dedicada ao que estava acontecendo no entorno desse assunto, dos leilões, né? Consumindo material atrasado que tinha deles no YouTube, assistia as lives das 7 e pouco da manhã, a de meio-dia. Enfim, tudo que tinha eu estava dentro, né? Não perdia nada. E aí chegou o fim, né? Durante esse período eu fiz a minha primeira arrematação, uma casa aqui em Fortaleza, né? Se eu fosse uma pessoa de desistir, eu tinha desistido logo ali, porque essa casa ainda hoje não está certa ainda, bem resolvida, né? Eu estou com a emissão na posse da casa e estou resolvendo isso, mas eu já fui parar até na delegacia por causa dessa casa, entendeu? Cada história assim que a gente não imagina que vai vivenciar e a gente vivencia e tem que vivenciar com tranquilidade, acreditando no que está fazendo. Né? Então, eu sabia que eu estava correta na situação. Então, eu estive lá. Chegou uma pessoa dizendo que era a proprietária, que lá eu não pisasse e tudo. E eu saí com a polícia para fazer um BO. E tá tudo certo. Mas, assim, as dificuldades virão. Mas a gente tem certeza que o que tem aqui é muito mais. Entendeu? Essa casa, por exemplo, eu posso falar em números, Fernando. Pode, claro. Então, essa casa eu arrematei por 326 mil numa venda direta da Caixa. Essa casa, as casas semelhantes a ela no bairro estão em torno de 800 mil, 750, 800 e tudo. E essa casa, se Deus quiser, eu vou ter um ROI assim de uns 60 a 70% nessa casa. Sensacional. Imagina Vai só, gente. ser Com muito legal. 250 mil de lucro líquido, quase 300 se bobear aí, Eu vou né? ganhar exatamente isso, uns 300 mil. A expectativa 300, é 300 mil reais de exatamente lucro isso. na primeira arrematação, Foi. Foi né? assim. E até compensa o que o João tá falando aqui nos comentários aqui, ó. Eu não aguentava mais escutar Smart o dia inteiro. É o dia inteiro escutando. Mas é assim mesmo, né, João? É assim que tem que ser a nossa vida. Né? E eu acho que assim será por muito tempo, porque quando acabar aqui o programa dos tubarões, eu não pretendo sair da comunidade. Mas Né? é exato. Aqui é inestimável para mim.
É também, sabe? exatamente esse é o ponto, sabe? Porque, por exemplo, a gente falar sobre matéria, número de arrematações, o retorno que tem, né? E todo mundo fala, todo mundo faz, ok. Mas eu acho que o grande diferencial, que eu acho que aí o mérito é gigantesco para a Smart, né, de ter criado esse ecossistema, é a nossa cultura. Né? Então, por exemplo, você me chega agora, depois de 20 anos de carreira no tribunal, fala, ó, agora eu quero fazer alguma coisa, porque além do lucro, né, é aquela sensação de dever cumprido, é a sensação do nosso, eu realizei, eu fiz, né, eu tenho capacidade e competência para fazer isso, então eu vou e consigo me realizar. E aí eu tenho o quê? Eu me junto, né, eu falo, não, eu quero mais. Aí, o que levou você a querer vir buscar, por exemplo, a mentoria dos tubarões? Então, Fernando, quando terminou o DZA, a gente poderia entrar e assistir tudo de novo numa outra turma do DZA. Mas eu continuei assistindo aquilo ali, mas eu já tinha imergido tanto naquilo que estava naquela plataforma que eu senti que eu precisava de algo mais, entendeu? Eu sentia que eu estava com muitas lacunas. E eu percebi isso porque logo em seguida foi lançada a mentoria da Marcela, que é uma mentoria fantástica para assessores de leilão, mas que não era para mim porque eu não tenho a experiência prática que possa fazer de mim uma assessora de leilões, entendeu? Então eu compreendi isso logo na primeira semana e fiz uma acertada escolha, graças a Deus, de dizer, não, eu preciso mesmo é ganhar prática, eu preciso vivenciar, eu preciso aprender com quem faz. Eu quero fazer antes de poder passar isso para qualquer outra pessoa. Eu tenho que testar, aprovar comigo, para poder eu falar para outra pessoa que é bom. Eu preciso ter legitimidade naquilo que eu vou vender, digamos assim, a minha assessoria. Entende? Como que eu vou vender uma coisa se eu não me sinto legítima para entregar o produto, né? Isso não fazia sentido na minha cabeça. Então, automaticamente, eu desejando conhecimento, automaticamente eu vim para a mentoria dos tubarões e quase que enlouqueci a primeira semana, viu? A vontade, às vezes, de deixar era imensa, porque eu não vou dar conta disso daqui. Como é que pode? Esse povo não come, não dorme, não se diverte. Aqui era assim, eu olhava, tinha 200 mensagens nos grupos, entendeu? Isso me panicou, assim, nos primeiros dias. Porque eu acordava de manhã, eu já acordava com o celular, assim, olhando o grupo, entendeu? Eu não fazia nada antes de olhar o grupo. Mas fui centralizando a minha cabeça, né? Colocando que eu precisava conviver com isso de uma forma pacífica e feliz, né? E estar ali realmente participando de tudo, mas ao mesmo tempo conseguindo organizar isso com a minha rotina. E é nisso que é legal, porque a pessoa que entra aqui nos tubarões, ela vai poder passar 24 horas por dia lá se ela quiser. Mas se ela quiser, se ela tiver uma outra atividade ou um outro motivo, ela consegue se organizar e mesmo assim não deixar de ser um tubarão. Entendeu? Então, assim, eu altamente incentivo a todas as pessoas que estiverem aqui, não só para a nossa comunidade de tubarões, que eu sei que é a nossa audiência, tem muitos tubarões, mas para quem está pensando em mudar de vida, entendeu? Eu queria muito, assim, que o que eu estou fazendo na minha vida pudesse se estender para outras pessoas, sabe? Que é possível. Se para mim foi possível, com tantas tarefas, com tantas coisas, e de uma certa forma até com pouca autoestima, sabe? Eu estava validada num campo de atuação e parecia que aquilo ali era o meu espaço, entendeu? E quando você quer romper aquele status quo e conquistar um espaço maior, nem todo mundo acha bom. Inclusive dentro da nossa casa, inclusive dentro da nossa família, porque tá todo mundo acostumado com a gente muito disponível, né? E quando você vai se empenhar numa outra atividade, alguém vai sair perdendo, digamos assim. Mas não é perdendo, no final todo mundo vai ficar mais feliz, porque eu vou estar mais feliz, entendeu?
E eu estou mais feliz. E isso é o que todo mundo, meu marido e meus filhos já me falam: mãe, você é outra pessoa, você está mais feliz. Que diga Entendeu? o João Então, aqui, falando, não aguentava mais escutar eles, mas agora ele está aqui prestigiando a live. que legal. Pois é, aí eu caí nesse grande grupo, né, lá dentro dos Tubarões, e caí com gente, Fernando, assim, de primeiríssima qualidade, entendeu? Tive muita sorte. E aí, logo em seguida, teve o barbecue, né, lá em Campinas, e foi muito bom, porque a gente pôde se conhecer pessoalmente, algumas pessoas que estavam lá. E passaram-se uma semana ou duas, a gente criou um grupo chamado Tropa de Elite, entendeu? Que Sensacional esse grupo. realmente é um grupo assim de pessoas fantásticas, além de pessoas muito competentes e muito trabalhadoras, são pessoas fantásticas, assim, que Deus me deu. Que para eu não esquecer o nome de ninguém, eu até anotei, que é o Dr. Alípio, né? Amigo já do meu coração. A Lipe É que o mandou feijoada. Vamos abrir um parênteses aqui. Lívia, Isso, me dá mandou o seu endereço, feijoada. que eu tenho um amigo irmão que é chefe de cozinha aí em Fortaleza. Eu vou mandar Isso. levar uma feijoada para você. Olha o privilégio, né? O Alipe é uma pessoa de um coração muito generoso. E assim, é uma pessoa que conversa, que a gente conversa muito, troca muita ideia. E estamos amadurecendo muito, somos sócios já em algumas operações. E está sendo muito bom. Tá caminhando com ele. Aí nós temos o Mariel também, um cara fantástico. Cara, ele faz assim umas garimpagens inacreditáveis. Mariel, né? Assim, muito rei das propostas consignadas, condicionadas, né? Ele encontra tudo que passou com praça que já passou sem lance e ele vai atrás e faz proposta condicionada e arranja negócio bom pra gente. Tem o Wagner também, que é outro queridíssimo. Wagner, admiro você. Se você estiver aqui assistindo, também quero te dizer assim que você tem todo o meu respeito. Você é um grande colega, um grande amigo. O Tatá também, o Cláudio Tatá, a pessoa mais acelerada que eu já conheci na minha vida. Né? Quem tem um Tatá no grupo não precisa de nenhum outro combustível, você vai andar sozinho, né? Ei, o Wagner tá aqui. Oi, Wagner, um abraço para você, viu? E também, cadê? Tatá, Luiz, o Luiz e o Marlon, né? Para fechar o nosso grupo Tropa de Elite, né? São duas pessoas altamente sensatas, né? O Marlon, que tem um Tatá já acelerado, tem um Marlon de centrado. O Marlon é o freio de mão puxado. Calma, gente. Olha aqui, olha ali. Exatamente. E eu gosto assim, porque eu fico no meio termo, ali no meio do caminho, mas eu talvez raciocine muito parecido com o Marlon, muitas vezes, entendeu? Eu acho que o mar tem tanta coisa boa que a gente não precisa se envolver em muita confusão. Confusão só se for assim, valendo Muito. 100% de ROI. Aí eu tô dentro. Aí ninguém sai de perto. Mas, enfim, é uma turma maravilhosa, né? Agora nosso grupo cresceu, nós temos a Audrey também já no grupo. Rafael estava Aí, lá também. Rafael também, né? Enfim, nosso grupo é fantástico, entendeu? E graças a essas pessoas que eu tô tendo os resultados que eu tô tendo dentro dos tubarões, entendeu? E um belíssimo resultado já, né? Primeiro, É, quanto tempo você está nos Tubarões? Fernando, hoje eu pesquisei. Eu entrei no DZA no dia 2 de fevereiro e eu comecei aqui no dia 22 de abril. Gente, vinte vocês e têm dois de noção? abril. 62 meses de DZA, veio para os Tubarões, então em abril, maio, junho, nós vamos para quase 3 meses. E depois de Isso. 3 meses? Aí eu acho que não é nem o mar que é o limite, entendeu? Eu acho que o céu é o limite, entendeu, Fernando? Porque assim, as pessoas não esperem aqui uma vida mansa e fácil. Não é disso que se trata. Entendeu? Se você quer vida mansa com seu dinheiro, você vai aplicar naquilo aí que existe no mercado e vai ter o retorno que é conhecido. Agora, se você quer algo mais, você encontra aqui.
é o melhor negócio que existe. Para mim, se eu fosse abrir uma empresa hoje, se eu fosse empreender hoje, eu estou empreendendo hoje. Então, eu diria que o ramo de imóveis é o lugar. E vou explicar por quê, se você me permitir. Minha Claro, experiência pessoal, assim, né? Vou tentar ser sucinta, porque também não vem ao caso muitas delongas, mas assim, o meu pai, Fernando, é do interior daqui do Ceará, meu pai é um médico, e o meu pai chegou para trabalhar no interior e não tinha nada, era um homem quase pobre na forma da lei. Só tinha o diploma dele para trabalhar, e um parente dele chamou ele e disse: Olhe, eu vou fazer um loteamento, e eu quero que você seja meu sócio. E ele disse, mas eu não tenho dinheiro para ser seu sócio, não tenho como entrar nisso. E aí ele falou, não, você vai ao banco, faz um empréstimo, o valor que você tem que entrar para ser meu sócio é 100 mil alguma coisa. E eu vou ser seu fiador do seu empréstimo. E ele chegou em casa e falou para minha mãe que tinha feito esse empréstimo, a minha mãe enlouqueceu, porque ela disse, como é que a gente não tem uma casa para morar e você pensa em investir? Investir é para quem tem dinheiro sobrando. Mas, resumo da ópera, né? Cada um ficou com 100 lotes nesse empreendimento. Ele vendeu 9 lotes e pagou o empréstimo. E os outros 91 lotes foram lucro para lucro. ele. Lucro para ele. Então, isso assim deu uma virada de chave na cabeça dele e ele nunca mais deixou de mexer com os imóveis. Então, eu cresci vendo o poder da negociação imobiliária dentro da minha casa. Tudo que meu pai ganhava era transformado em compra de imóveis, entendeu? Uma pena que ele, por ser um homem machista e nordestino, nunca quis ensinar muito pra gente sobre a manha, entendeu? Das coisas, né? Nós somos 4 mulheres na minha casa, 4 filhas mulheres. Então, ele não teve uma visão de futuro para a gente ali. Ele criou a gente para estudar, para fazer faculdades e para nos colocarmos numa posição no mercado de trabalho, mas nunca como sucessora dele, digamos assim. Mas é lógico que aquilo ali ficou na minha cabeça, entendeu? Era o papo do almoço, era o papo do jantar, era a minha mãe reclamando que nunca tinha dinheiro porque meu pai estava pagando alguma coisa que ele tinha comprado, entendeu? A gente ligava para o consultório dele, eu acho que 60% era paciente, 40% era corretor de imóveis levando oportunidade para ele, entendeu? Era E, assim. e olha só para você ver como que ele estaria orgulhoso, quando é que ele conseguiria imaginar que hoje você ia lá enfrentar o ocupante, fazer boletim de ocorrência. Então, eu acho que ele tá orgulhoso agora, sabe, Fernando? E ele tá participando disso. Pai, se você estiver vendo, um beijo. Amo você. Mas é isso, entendeu? Então, essa questão dos imóveis, ele permeia a minha vida de alguma forma desde que eu era muito criança, entendeu? Então, assim, se você quer empreender, meu pai tem um dito que é muito interessante. Ele diz assim, que um terreno, se jogarem uma bomba atômica nele, o terreno continua sendo seu. Pode ter um buraco lá nele, mas é o seu buraco. É o seu buraco. E tem uma história, uma passagem interessante que chegou um engenheiro jovem lá na nossa cidade e quis comprar um terreno dele para construir umas casas, para começar a carreira dele de engenheiro, né? E ele mandou perguntar quanto é que o meu pai queria no terreno. E meu pai falou, "É tanto." Ele falou, olha, diga que tá caro, que é para mim, para o Marco Aurélio. Aí ele disse, olha, diga para o Marco Aurélio que Marco Aurélio é Marco Aurélio e terreno é terreno. Não vamos misturar as coisas. E outra coisa, ele tá achando caro hoje, mas daqui a 2 anos ele vai achar que tá no preço e daqui a 4 anos ele vai dizer que comprou muito barato. Entendeu? Então o imóvel, ele tem isso com ele. Entendeu? Você não perde. Se você Sensacional. segurar, você vai ganhar. Entendeu? Então aqui, né, lógico que a gente faz as nossas operações pensando em comprar e vender. Mas uma coisa que eu já vi você falando e que eu concordo é que não vale a pena você ter pressa para vender. Você tem que esperar a hora certa
de fazer o negócio, entendeu? Para pegar a sua melhor oportunidade, tirar todo o dinheiro que tem na mesa, entendeu? Então, isso vai estar construindo, né, na minha cabeça, essa catedral de conhecimentos, né? E muito graças a você também, que eu considero o meu pai nessa sabedoria, nesse conhecimento sobre o leilão de imóveis, né? Assim, eu não posso deixar de falar isso para você sem nenhum viés de querer estar puxando o saco, na verdade, entendeu? Aqui a gente já passou dessa fase, eu acho, né? A gente aqui, Sim. nós somos amigos, né? Então, assim, você também, posso falar do João, né? O João também, nossa, assisti uma aula do João no desenhar, me apaixonei, assim, pela humildade dele, pela maneira que ele é generoso em contar tudo que ele sabe. Aliás, é uma característica da comunidade, as pessoas são muito generosas, né? Mas, para não deixar de fazer o que eu tinha prometido, eu queria te devolver algumas perguntas. Manda, mas antes, Ah, vamos lá, responde para a galera. Então, tá. depois que você entrou há 3 meses nos Tubarões, quantas arrematações esse Dream Team aí, nossa tropa de elite, já fizeram? Nós fizemos 8 arrematações. 8 arrematações em 3 meses, menos de 3 meses, um pouco. Das que eu participei, lógico que no É, grupo teve porque, muitas outras que eu não estou dentro, obviamente. porque lá é isso, né? Tipo assim, não tenha dinheiro suficiente. Agora estão fazendo, É, gente, eu não nesse consigo parar. momento, eu estou segurando o dinheirinho dos documentos e das reformas que eu vou enfrentar pela frente e seguir estudando. Mesmo sem dinheiro, a comunidade ela é frutífera, entendeu? E a falta de dinheiro é temporária, então vai dar certo. Entendeu? Sensacional. Vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que daqui a pouco volta algum, a gente vende alguma coisa e a gente bota pro jogo de novo, né? Aqui é assim, né? Então, o que mais que eu posso, assim, falar de coisas pontuais, assim, Fernando, que eu acho que para quem está entrando, talvez seja interessante saber. A minha operação que eu tive o maior ROI foi uma operação super improvável, que é uma coisa que muitas vezes a gente não vê, que foi um terreno aqui em Fortaleza, né? Sensacional esse terreno. Esse terreno, os espartanos daqui de Fortaleza viram, obviamente, esse terreno. Porém, as pessoas tiveram dificuldade em encontrar o terreno. Todo mundo achava que era num canto. E eu li a matrícula e eu dizia, não tá nesse canto, não é assim que está sendo. Aí, de tanto mexer, eu descobri que dentro do site da Prefeitura de Fortaleza tem um mapa overlay da Do Prefeitura. loteamento. Isso. E aí eu consegui determinar qual era exatamente o terreno, sabe? Aí eu fui lá à noite, saí daqui da minha casa um dia à noite, fui lá com meu marido e tudo, vamos lá ver esse terreno e tal. E assim, ele é de frente para a praia, de frente para o mar. Quem conhece Fortaleza e conhece a Praia do Futuro, sabe, né, que ali é muito turístico e cheio de barracas de praias, né? E agora tá havendo um movimento que os hotéis de Fortaleza estão saindo da beira-mar e estão indo para lá também, porque os hotéis daqui estão se transformando em prédios de luxo aqui na beira-mar. Então lá tá tendo uma corrida para hotéis, né? Os hotéis estão construindo, os novos hotéis são todos lá. Então, é um terrenozinho de 1.000 metros quadrados, né? Que eu comprei por 207 mil reais e que ele foi avaliado por um corretor, foi avaliado por 700 mil e por outro por 1 milhão, Nas. entendeu? Nas. Então, gente, tem que ter um olhar diferenciado, não achar que tudo é mais do mesmo, entendeu? É, e siga seu feeling também, né? E uma vez que você está ali, aprofunde, entendeu? Não deixe de querer compreender. Aquilo me incomodou porque eu não encontrava onde era. E eu disse, eu posso até não querer, mas eu só. Isso aqui é como se fosse um exercício, um dever de casa para mim. Eu vou descobrir onde é esse imóvel. E hoje eu tenho assim muita segurança que eu vou saber onde é qualquer imóvel, em qualquer lugar que eu for querer arrematar.
Eu tenho entendeu? brio. Eu posso até desistir depois, mas eu quero saber o que está acontecendo aí. Exatamente, eu não ia deixar de pegar porque eu não sabia onde era o negócio. Entendeu? Jamais. Esse aí eu acho que é a principal característica. Eu bato na tecla para todo mundo. É a principal característica de um tubarão. Você tem que ter brio, você tem que ter desejo de entender o negócio. Olha, que tem? Qual é essa oportunidade? O que é? Só isso que eu estou vendo? Todo mundo está vendo isso. Eu quero saber se eu consigo enxergar Sim, além, né? Nossa visão além exatamente. do alcance. Então você pega o Mariel, né? Ah, a quantidade de negócios que ele gera, negociando, comprando, por quê? Imóvel é exatamente isso, está ali para vender. O cara quer vender, eu quero comprar. Vamos chegar, não vamos negociar? Vamos, né? Então você não é só aquilo que está ali na prateleira, né? Você chega Exato, num restaurante, ó, qual é o cardápio? Ô, mas não dá para você mexer aqui, vamos inventar alguma coisa diferente? exatamente. Né? Então, aí depois desse terreno, né, aí apareceram vários negócios junto com a equipe garimpa muito bem, nossa equipe tem grandes garimpadores, né, e, enfim, a nossa equipe se completa, entendeu? Eu falo para eles assim, que desde que eu tô no grupo, eu mal boto as minhas garimpagens, porque é tanta oportunidade que tem todo dia no grupo, que eu fico assim, não, não vou botar não, que o povo já tá confuso com 4 imóveis, se eu botar o quinto, não vai fazer diferença. Né? Então, assim, eu já tenho casa em São Paulo, eu já tenho casa no Rio Grande do Sul, a gente já tem no Mato Grosso, com o Wagner lá, com a Lipe, com o Tatá. Enfim, as coisas simplesmente vão acontecendo. Aqui a coisa flui. E é tão abundante, né? A gente fala muito sobre a questão da abundância, né? E de fato é abundante, entendeu? Se você aprender, se dedicar, você vai ver que você vai conseguir. Alguns vai ter disputa, sim, e você vai participar sabendo no que você está entrando e vai até onde vale a pena. Que foi o que aconteceu com a gente numa casa aí em Tucuruvi, aí em São Paulo, né? Uhum. Nossa, a estratégia do coelho. Sim, exatamente, né? A gente entrou junto com outro grupo que também estava estudando a casa, outro grupo aqui da nossa mentoria, e tinha um pessoal de outro estado que faz um trabalho também, e a gente ficou ali, montamos a nossa estratégia, saímos vencedores, saímos com um valor bom para a operação. A gente é uma casa de 2 milhões que a gente arrematou por 1 milhão e 13 mil reais, né? Uma Financiado. operação financiada, né? Então, assim, é uma grande, será uma operação muito bonita, né? Então, assim, é só felicidade, é só dizer que aqui eu tô, espero que ninguém me tire, que eu já ouvi falar que alguém já foi retirado da comunidade, eu não sei se aconteceu ou se isso é história, entendeu? Mas, assim, aqui é uma segunda família para mim também, né? Uma parte importante da minha vida, né? E eu sou, assim, muito, muito gratidão e quero muito aprender muito mais. Isso aqui não é nem É só o o começo. preâmbulo desse livro, entendeu? Isso é apenas a introdução do que vai vir no futuro, sabe, Fernando? Eu tenho essa fé, essa convicção. Fé a gente tem em Deus, mas a gente tem que ter fé na gente também, né? Não tem que fazer a parte da gente, né? Deus nos abençoa se a gente fizer a diligência, né? É bíblico, né? Fazer a diligência e eu te ajudarei. Então, eu creio muito no trabalho, né? A honra, Deus honra o trabalho. Eu acho que quem trabalha é honrado, entendeu? O fruto do trabalho, né? Aquele que a gente consegue levar para a gente, para os nossos. Fruto do nosso trabalho é tão prazeroso, sabe? Que excede apenas uma questão financeira. Sabe, eu me lembro de uma coisa do meu pai também, quando era criança, a gente ia para um restaurante, a gente ali comendo, e ele dizia assim: a coisa que eu acho melhor na minha vida é ver vocês comendo, que vocês querem comer, entendeu? E é isso, entendeu? É muito gostoso você proporcionar uma coisa para alguém que você ama, prover alguém que você ama, né? Ser provedor, ser o cuidador das pessoas, entendeu? Eu
Eu tenho muito isso dentro de mim, assim, um pouco de cuidadora, sabe? Então, isso pra mim. Mas para eu poder cuidar dos outros, eu tenho que estar bem, né? Se eu não transbordar, eu só posso ajudar os outros naquilo que eu transbordo. É a história da máscara do avião, né? Primeiro nos pais, depois nas crianças. Sim, é um paralelo muito perfeito aqui para a situação. Mas assim, Fernanda, e você, como que você chegou aqui? De Pois onde é, você veio antes dos leilões? só pela graça de Deus. Amém. Eu comecei, Lília. É muito engraçado, porque às vezes a gente está tão no ritmo, tão na nossa rotina do dia a dia, né? Eu Sim, já partilhei alguns lançamentos, né, em algumas lives também com relação à questão da minha história, mas foi extremamente por acaso, porque não nasci em berço de ouro, pelo contrário. Então eu estava acomodado dentro de uma empresa da qual eu tinha um percentual pequeno de participação. E vivia daquilo ali, na mesmice de sempre, né? E investimento que eu fazia era comprar apartamento na planta, loteamento quando lançava, esse tipo de situação. já era E legal, assim. é, assim, pouca coisa e valores muito baixos, não tinha nem expectativa. Eu lembro a perfeita. Bom, daqui a pouco eu chego lá, mas comecei como? Num loteamento aqui da minha cidade, aonde eu precisei pegar uns processos lá do pessoal que tinha comprado, uns amigos meus que tinham comprado da loteadora, e a loteadora atrasou por muito tempo, deixou uma situação ruim lá no negócio, ninguém queria os lotes e a dívida estava absurda. E aí comecei a fazer as ações de rescisão de contrato. E depois que ganhou, teve que executar. Aí, na hora de Sim. executar, penhora o lote. Aí, o loteamento já tinha sido entregue, o lote já tinha um outro valor. E aí, comecei a entender aquela questão de leilão naqueles processos que eu estava patrocinando. Aí, eu Entendi. falei: caramba, ali comecei a arrematar Ali tem vários ouro, lotes. né? Ali tem, eu falei: E quando acabou aquilo ali, eu falei: não, não é possível, não pode ser só isso. Aí eu comecei a buscar outros leilões, e na época judicial, não tinha nem noção que tinha ainda leilão de banco, de caixa econômica, que esse universo era tão grande, né? Sim. E uma coisa para você ter uma noção, em 2019 ou 20, eu estava participando, já buscando as casas, já tinha feito bastante arrematações de casas por aqui, e eu passei esse final de semana que a gente estava fazendo um churrasco na casa que eu arrematei com o João aqui em São José, no Urbanova. E eu lembro de uma casa que ela estava indo para leilão por uns 800 mil. E eu não Uhum. tinha a menor condição financeira de conseguir aquilo. E eu namorei e fiquei igual o Tatá, igualzinho, me coçando. Putz, não posso deixar passar esse negócio, não posso. O cara foi e arrematou com lance único aquela casa. Aquela casa hoje, ela vale pelo menos uns 6 milhões de reais. Caramba. Entendeu? Só para você ter uma noção do quanto era de oportunidade assim. E a gente simplesmente Sim. não tinha dinheiro, não tinha condições e não tinha o principal, que é a nossa comunidade Smart. Então eu acho que a grande ponto de virada na minha vida também foi essa, depois de eu ter feito várias arrematações, né, de já tá com capital, tá vivendo isso, eu não tinha simplesmente com quem falar. Não tinha você quer falar sobre esse assunto com quem? Você fala ali, ó, o que que é? Ah, para, não sei o quê. E aí eu entrei na turma Agora, 4. Entrei na turma 4 da Smart. olha só. E aí pronto, era o tagarela do grupo, né? Qualquer pessoa falava, tá. Do Já mesmo sabia jeito de que é, tudo, né? do mesmo jeito que é esse time de vocês hoje, 200 mensagens lá por minuto e tá. E assim foi, né? E essa comunidade ela deu essa ênfase e as coisas são muito dinâmicas no leilão, porque Sim. você vai falar, por exemplo, o Renan encheu meu saco, não, você tem que participar, nós vamos fazer uma premiação aqui da Smart. Primeira vez que teve a premiação da Smart foi ano acho que 2022. E eu fui o primeiro, o top arrematante da comunidade, com 26 arrematações. Hoje, Uau. você faz 26, já fez 8 em 3 meses. Naquela época era um número estrondoso, né? Mas mesmo Então, assim, não deixa de ser um número impressionante. uhum, É porque também era uma coisa muito menor, né? Eu acho que a coisa toda cresceu. Tem demais. crescido muito, né? Muito legal. Ó, pergunta dos
tubarões, dos seus tubarões, tá? Ó, não, peraí. Então, peraí. Vocês fizeram o quê? Vocês estão fazendo questionário lá? Ah, é sacanagem comigo, hein? Ah, eu não podia ser egoísta, né? Eu não podia chegar aqui e fazer só as minhas perguntas, né? Então, a gente é muito unido. Então, eu falei, gente, o que que vocês querem perguntar para o Fernando? Né? Vamos aproveitar, só, porque nem nos encontros pessoalmente, todo mundo tá falando assim, você, Fernanda, a gente não consegue, né, bater um papo mais legal. Foi ótimo conhecer você lá no barbecue, mas assim, nenhuma foto a gente tirou, na verdade, era Pois é. povo assim em cima. E é lógico que tinha que ser mesmo, porque você merece, entendeu? Você realmente estão falando que aí a sua cidade é o Vaticano dos leilões, né? Se aí for o Vaticano dos leilões, você é o Papa e o João é o quê do Papa? Um cardeal poderoso da É. igreja, entendeu? Né? Então, assim, vocês são de fato assim as nossas grandes referências, né? Tanto os meninos da Smart, que eu admiro muito pela capacidade deles de ter criado a comunidade, né? Esse ambiente, essas plataformas com tantas ferramentas, entendeu? E a procura de entregar algo cada vez melhor também para quem está ali com eles, né? E é esse que é mais do que essa aqui não é nem uma pós-graduação, nem um mestrado, isso aqui é um doutorado. Entendeu? Eu considero isso aqui, se fosse do ponto de vista acadêmico, eu acho que isso daqui era assim a coroação de uma vida de trabalho e de estudo, entendeu? É o suprassumo. Eu acho que nem todos os esmartanos conseguem vir para a mentoria por vários motivos, entendeu? Mas era desejável que todos viessem, entendeu? Porque aqui a sua mentoria coloca assim um foguete debaixo da gente, entendeu? E aí, meu filho, se você botar na direção correta, pronto, você vai alcançar. Não tem como não alcançar, entendeu? Né? É só questão de direcionar, entendeu? Ali para e as coisas vão dar certo. Mas as perguntas dos meninos, né? Então, vamos lá. Teve uma que eu gostei muito. Qual foi o seu maior erro num leilão de imóvel, um leilão de imóveis e o que você aprendeu com ele? Maior erro? Caramba, hein? Não tem um só, não, tem um monte. Agora, vamos pensar em um, vai. Maior erro. Ah, tá. Eu tenho uma casa que está bem encalhada. Imagine você que é uma casa num condomínio, fica no bairro de Interlagos, em São Paulo, maravilhosa. Sobrado, 4 suítes dentro de um condomínio. O que que acontece? Teoricamente, sabe aquela história que eu falo, para quem eu vou vender? Então, Uhum, saiu daí. O maior aprendizado que eu tenho, e eu falo isso para todos os tubarões. Você está sim, analisando imóvel? Primeiro ponto, quanto vale para quem eu vou vender? Né? sim. Por quê? Aí eu tenho lá um senhor do imóvel, né, num condomínio pequeno, e eu não tenho para quem vender. Porque todo mundo que vai lá que quer não tem condições de pagar aquele preço, ou seja, né, e quem pode pagar aquele preço não quer ficar naquele lugar. Então eu Poxa, tenho um elefante branco ali, eu vou ter que sair dele. Só que ele fica lá meio parado, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que dar ele como parte de pagamento, tem outros jeitos de sair. sim. Apareceu uma proposta necessariamente assim, e acabou que eu deixei passar, me arrependo. Agora eu vou ter que nadar de novo para poder me livrar daquilo lá. Deixa eu pescar mais aqui. Teve uma que eu lembro de cabeça, que foi assim, qual conselho que você daria, que você perguntou, foi do Luiz, né? Ah, Qual Luiz, conselho que você daria para o Fernando que começou há 5, 6 anos atrás nos leilões? olha, eu não sei se eu mudaria nada na minha trajetória. Não sei se eu Até os erros conseguiria a gente aprende, né? muito, muito. E principalmente, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que é um fator sensacional com relação a isso, e por que que eu acho que a comunidade Smart tem esse sucesso todo e é essa potência? Porque eu acho que não é só a questão é a questão do aculturamento. Porque o leilão de imóvel é muito mais do que direito, é muito mais do que comércio. São pessoas, né? Sim, Então, se a gente estivesse fazendo sozinhos, né? Então a Lília pega lá em Fortaleza, eu vou pegar toda a minha região aqui. Você disse, eu tenho casa Você já está com casa em Porto Alegre, você já está com casa em São Paulo, né? Se você estivesse sozinha,
Quanto tempo demoraria para você ter coragem de pegar uma casa dessa do Tremembé? Né? Como é que faria a Pois é. estratégia do coelho lá, né? Ó, o Alípio queria pagar o boleto de 1.200. Calma, ali, 200 mil. Já está devendo para a gente 200 mil. Mas, enfim, não teria nenhum outro conselho, porque eu acho que sempre é doação. E o time de vocês hoje, eu tenho um orgulho enorme dessa tropa de elite aí, exatamente por quê? Porque é doação pura, né? A ponto de você, poxa, vamos lá, quem que tá? Não, vamos, tamo junto aqui, eu vou fazer a sua agora, depois você me paga ali, vamos resolver aqui, A né? gente Então, está há pouco tempo juntos, mas a gente já tem esse espírito, né, Fernando? pois Assim, é, graças a Deus. é doação, né? É doação. E isso é um ponto que eu controlo bastante na mentoria dos tubarões com relação principalmente à questão de admissão, é qual é o seu objetivo, qual é o seu interesse. Porque aquela pessoa que cobra um garimpo, que, olha, eu peguei uma oportunidade aqui, vou vender, e ó, qualquer outra coisa que eu sei, eu que tenho um valor, cara, se você está colocando valor no seu conhecimento dentro da mentoria, você está equivocado, você não está no ambiente correto. Aqui é um ambiente de partilha, né? E quanto mais a gente se doa para o outro, mais a gente recebe sempre. Então, isso é uma coisa que eu Verdade. não que eu não mudaria nada, toda a Intangível, né, vida. Fernando? É um valor assim que não é dimensionável com nada, Exatamente. comparável a mais nada, né? Uhum. E outras perguntas. Ai, meu Deus, essa pergunta eu acho que é bem difícil, mas eu vou perguntar. Então, Quais pulo. são os três maiores mitos ou mentiras sobre os leilões? Cara, o difícil para mim é lembrar. Eu sou péssimo de roteiro, né? Mas os três Mas aqui maiores. nós estamos sem roteiro. Ué. Os três maiores mitos. Até para gravar conteúdo aqui, o pessoal fica perguntando: vamos falar do quê? Eu não falo, né? Não tenho, mas vamos pensar. Mito. Os três maiores mitos. Mitos ou mentiras sobre os leilões? Primeiro, que vamos lá, eu acho que pega muito essa questão da desocupação. Ah, tem idoso, tem doente. Isso daí é uma Direito de confusão. família, Direito de né? família, é bem de família. É uma Bem de confusão que deu, família. inclusive, num evento, que um outro expert lá foi falar assim: não, se tem alguém lá doente, idoso, eu simplesmente não arremato. Eu sou cristão, não sei o quê. Eu falei, eu também, óbvio, né? Agora, o que eu não posso, inclusive, eu acho que esse é o grande fator que a gente pode fazer, e eu já fiz, tive o prazer, o privilégio de fazer isso algumas vezes, é abençoar essas pessoas, né? Tá. Eu arrematei a casa em Mogi das Cruzes aqui de um senhorzinho, essa história eu carrego comigo faz tempo. E ele era um professor aposentado e tinha perdido o imóvel para o banco e tinha um consórcio que ele ia contemplar, uma indenização trabalhista que ele ia receber da escola que ele dava aula. E, cara, eu vou perder meu imóvel, ele não quer vender de novo, tal. E era um imóvel que valia 700 mil. Eu arrematei por 280. Aí eu falei, cara, vem cá, quanto é que o senhor quer pagar no imóvel? Não, mas não dá para pagar o que você pagou, não sei o quê. Eu falei, olha, não, né, nem tanto assim, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um esquema aqui, o que, que dá para o senhor fazer? Aí ele pegou a indenização dele lá toda e eu vendi para ele por 400 mil aquele imóvel. Esperei um tempo até ele Puxa, receber, vendi pela metade do que valia. E foi assim um negócio que, mas isso você é uma perdeu. bênção, né? Porque você ali deixa, você não perdeu, você deixou de ganhar, mas muito mais vem para você. Exato, e até hoje, né? Às vezes ele me manda mensagem lá, ou agradecendo, manda um Feliz Natal, alguma coisa assim, sabe? Então você cria uma relação. É a oportunidade que a gente tem de retribuir. E aí, quando vem os caras batendo no peito, não querendo fazer o politicamente correto, eu não arremato casa com pessoas em situações precárias, não sei o quê. Não existe isso. Você transfere o problema, né? Eu não concordo com Sim. isso. Até porque se você não pegar, outra pessoa vai pegar e vai fazer muito pior. Exatamente. Então a gente tem que chamar para a gente a nossa responsabilidade, né? Nossa responsabilidade Exatamente. como ser humano. Esse É. é um. Segundo mito. Segundo mito. Que leilão é direito, para mim não é. Vamos lá. Você tem razão. A gente tem que internalizar que leilão direito é muito pouco para traduzir o que acontece no leilão. Uhum. Né? E É terceiro, nossa negócio, senhora, né? Leilão é é negócio. negócio. E terceiro mito, nossa Lília, difícil, não consigo pensar. O mito que o arrematante precisa ser muito. Tá aqui, ó, a boa do Elton aqui, ó. O mito de que o arrematante precisa ter muito dinheiro. Pelo contrário, né? A gente precisa Sim, estar ali junto, estar no meio, tá bem relacionado, a gente está num ambiente propício. O dinheiro é diferente. Ou seja, eu vou fazer leilão, eu vou fazer com dinheiro ou sem dinheiro.
ganhando ou não ganhando. E isso é um legal, porque, acabou meu dinheiro, eu paro de garimpar. Isso aí é um erro que eu falo Não, para todos os tubarões. Eu continuo garimpando, eu vou garimpar para os outros. Nunca vai me faltar oportunidade. Se eu acho uma oportunidade muito boa aqui, Lília, estou sem dinheiro, quer ficar? Quero. O que, que vai acontecer amanhã ou depois? A Lília vai achar alguma coisa, em quem que ela vai pensar? Fernando, vamos entrar comigo? Fernando, exato. Né? É Sim, exatamente claro, assim. naturalmente. Né? E a gente tem um exemplo lindo desse também dentro da nossa comunidade, que é o Cláudio Tatá. Ele é aquela pessoa que ele está sempre buscando oportunidade para todo mundo. Ele é generoso, muito generoso, entendeu? Exato. E faz porque Né? gosta. Simples assim, eu Sim, gosto. ele ama o que está fazendo, né? A gente percebe isso, né? Então, são muitos aprendizados, Fernando, para a gente fazer aqui em uma hora, eu poder contar um pouco de mim, contar um pouco do que eu estou aprendendo aqui, entendeu? É muito pouco. Mas, assim, já está chegando perto do fim, então, assim, quero só honrar você, né? A todos os meus colegas de grupo e os que também não estão no meu grupo, mas que generosamente compartilham conosco as suas sabedorias. O Otacílio, é fantástico. Querido. O Rani, eu assisti aquele momento ali com o Rani. Quantos aprendizados, entendeu? E outras pessoas que eu não saberia dizer todas elas de cabeça aqui, porque eu estou um pouco nervosa. Mas, assim, e isso, assim, a gente sabe que é só o começo, né? Então, assim, hoje eu sou toda gratidão, viu? Alguém me perguntou se a mentoria tinha sido o que eu estava esperando da mentoria. E, assim, eu posso dizer que seguramente é muito mais, é muito melhor, né? É resposta de oração. Na minha vida é resposta de oração, entendeu? É bênção de Deus, né? Amém. E eu, Amém. assim, Mas só é, posso dizer que através de mim também, outras pessoas já estão sendo abençoadas. Também. e aí fica exatamente essa dica. Às vezes o pessoal me pergunta, mas como é que funciona os tubarões? Como é que é? Eu falo, pergunta para eles. Eu não quero responder, não sei responder. A Gisela está perguntando, o que precisa para entrar? Precisa querer. É isso que a Lília falou. Eu quero estar, eu quero fazer acontecer. Então você já vai vir A e vai gente arrebentar. vê aqui dentro que as pessoas entram com capital completamente diverso. Tem gente que entra com dinheiro, tem gente que entra até sem nada. Literalmente. E a coisa vai acontecendo, e as pessoas vão participando das operações, e os amigos vão se ajudando, e a coisa é abundante de forma que a gente planta na vida do outro e a colheita chega. Entendeu? E eu sei, e todo mundo que está aqui na comunidade também vai saber, que todo mundo um dia vai ser semente, todo mundo um dia vai ser fruto, né? Então, isso aqui Exato. é o mais bonito, isso aqui, para mim, né? Eu acho lindo dessa essa comunidade. Não tem em nenhum outro canto. Então, eu só diria para quem terminou o DZA, não espere nenhum mês, simplesmente não perca tempo, venha. Entendeu? Nem pense duas vezes, apenas continue. Entendeu? Aqui é o seu lugar. Perfeito. Todo mundo que fez DZA tinha que vir obrigatoriamente para a mentoria dos tubarões. Isso aqui é vida, mudança de vida, Tipo, viu? não dá para você pensar em fazer leilão fora daqui, né? Tá todo Tá, mundo não. pensando igual, todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo com o mesmo objetivo. A E gente principalmente, Fernando, todo mundo pensando em si. Aham. Aqui não, a gente pensa com os outros e pelos outros e em comunidade, né? E aí fica mais rico, bem mais rico a vida, né? Porque a gente alcança muito mais, né? A gente cria pernas onde a gente não tem, a gente cria olhos onde a gente não tem, né? E aí a gente se torna praticamente, tem a história do ROI limitado, né? Do imóvel lá que tem um ROI limitado. Aqui a gente se torna, como seres humanos, praticamente ilimitados, entendeu? A gente A não gente tem se limites, multiplica. somos Não tem. imparáveis. Sim. Exatamente, isso mesmo. Então tá Viu? bom aí, já estamos perdendo o limite da aula. Nós vamos começar a Me aula dos tubarões desculpe, agora às eu, 8, eu, gente. eu falo muito. Imagina, Lília, eu que quero agradecer o privilégio de ter você aqui hoje. O Tá bom? Por você privilégio é meu, ter viu? aceito o convite, apesar de ter me encurralado com as perguntas aqui. Não foi nada muito pesado, não. Acho Então que foi tá bom. legal. Foi bom, foi bom.
Tá ótimo, galera. Nós vamos lá para a aula então. E fica assim, tá? Para quem não se inscreveu ainda, tem um workshop agora no dia 30, na segunda-feira. Nós vamos abrir as turmas aí dos tubarões, a nova turma dos tubarões. Então, bora para dentro quem quiser. Tem um monte de gente falando aqui, Fernando, que quer entrar. Eu só digo o Então, seguinte: venham, não pensem, né? Deus proverá. Se o problema for dinheiro, não se preocupe. Venha assim mesmo, entendeu? O importante é você estar nessa comunidade que faz toda a diferença na vida da gente. Ela é para mim e é para você também. maravilha. Basta querer e se dedicar.